Este é o projeto final da disciplina de Sinais Sistemas 2, ministrada pelo professor Glauber, que é um equalizador de áudios. Vamos abrir o programa. Aqui temos um equalizador de áudio em 5 bandas, que eu posso setar tanto mais 12 quanto menos 12 decibéis. Aqui ela já vem por padrão com music.wave. Então eu vou colocar alguns parâmetros e tocar o áudio e plotar os gráficos. Bem, no plot do áudio, dos gráficos do áudio, a gente gera o total de 3 figuras, sendo a figura 1 o sinal original e o sinal equalizado, em um total de 4 subplots, sendo os 2 primeiros no domínio do tempo, os 2 últimos no domínio da frequência, que são os respectivos espectrogramas. Temos a figura 2, que é cada um dos filtros, tanto na sua magnitude quanto na sua fase. E a gente consegue visualizar eles tendo uma ampliação e ter uma análise bem completa. E na terceira são os espectrogramas de cada uma das bandas, sendo banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, respectivamente. A gente consegue visualizar também nesse domínio. O nosso programa tem essa função de resetar os parâmetros, né? Que ele volta tudo para zero. E ele não fica restrito apenas ao áudio inicial. Eu posso selecionar um outro. Vamos colocar, por exemplo, esse teste música. Abrir ele. E eu consigo colocar aqui vários novos parâmetros, né, nas bandas. Vou tocar o som, plotar os gráficos. Bem, aqui a gente consegue ver, né, no nosso sinal de áudio original, que ele tem a parte da amplitude aqui bem definindo alguns pontos, e aqui no equalizado ele dá uma melhorada. Daí temos os espectrogramas, o mesmo da figura com o áudio anterior, né? Figura 2, tem a resposta em magnitude de cada um dos filtros, com a legenda, e a resposta em fase. E também temos os espectrogramas de cada uma das bandas novamente, aparecendo aqui. Caso, por exemplo, eu tenha colocado esses valores e tenha gostado do áudio, eu consigo também, nesse programa, salvar o áudio de forma funcional. Vou vir aqui salvar, .wave, vou colocar aqui, novo áudio, por exemplo. Ele compilou, já apareceu aqui. Vamos testar para ver se ele está abrindo de forma normal, novo áudio. E é possível visualizar que ele abre, validando assim a nossa parte de salvar como um novo arquivo e também mostrando que o equalizador ele está funcional. Bem, eu vou tentar explicar de forma resumida a parte da interface. Inicialmente foi definida variáveis como globais, né? X e fs vindo da parte do áudio. Os ganhos, que eles vão iniciar em 0, né? Daí a gente vai conseguir depois alterar conforme os sliders, que vão ser a parte dos botões deslizantes. Aí de B1 até B5 são as bandas, né? E que é a parte da equalização, que ela vai converter os ganhos decibéis para uma escala linear, e o N é a ordem do filtro FIR. Aqui temos a parte de entrada do sinal, tendo a parte de X e Fs vindo do leitura do áudio, .wave, apenas ressaltando. Temos o valor da ordem que defini, 4321, só para colocar um valor e também não ser tão pequeno. Aqui seriam as nossas bandas, e para baixo tem a parte de posição, né? Criando a interface base, a posição que ela vai ter. Aqui é a parte dos botões deslizantes e são os botões fixos. No caso, esses vetores são os vetores de posição, que ele vai ficar dentro da interface. Temos a parte de texto
que no caso são os nomes dele, e um botão de pressionar. Aí no outro, os botões são deslizantes. Daí colocando qual o evento, quando ele é pressionado, e em qual função ele deve se remeter. Bem, nas outras funções, nós vamos começar aqui pela parte do controle deslizante, na presente interface do usuário, e praticamente ele vai começar pegando, né, na parte das bandas, qual vai ser a banda ajustada, ou quais serão as bandas ajustadas, e pegando esse valor que ele vai receber, no caso, em dB. E esse valor, ele vai ser, para chegar em dB, né, ele vai ser convertido nessa escala, e assim ele vai retornar para o vetor EQ equalizando o áudio. Dando continuidade aqui para os outros rapidinho, a parte do play áudio ele começa pelo clear sound, que vai fazer com que interrompa qualquer áudio ao iniciar tanto o programa ou apertar o botão, caso tenha algum áudio rodando anteriormente. Depois disso vai ser aplicado, né, a parte de equalização pela função aqui em Y, e essa parte da equalização praticamente vai pegar os ganhos de B1 até B5 e fazer o resultado gerando o vetor Y, que no caso vai ser tocado, né, usando o sound, Y e FS. Daí ele vai reproduzir o áudio equalizado. E na parte de plotagem de gráficos, vai ser praticamente a ideia, né, para aplicar as equalizações, e ele vai gerar os plots, mas esses plots eles vão ser vistos posteriormente de forma mais detalhada. Bem, essa daqui é uma das funções mais importantes, né, que é a aplicação da equalização. Depende dessas variáveis. Inicialmente ela pega o ganho que a gente definiu na nossa parte de interface deslizante ali, nas bandas, que ele vai transformar para escala linear. Daí ele pega e faz a parte do filtro, né, de cada uma das bandas, multiplica por esse ganho, no caso pode ser 0 ou não, que a gente consegue definir para mais ou menos 12 dB, e com isso ele faz a soma das partes e a gente encontra o nosso sinal de saída, que é o sinal Y. As figuras vão ser divididas em três, começando pela primeira, né, que vai mostrar tanto o sinal original quanto o sinal equalizado no domínio do tempo e também no domínio da frequência, utilizando o espectrograma do sinal. Depois, na figura 2, nós vamos ter um plot da magnitude e um plot da fase. A magnitude começa pela primeira banda. Eu ativo o hold para incrementar, né, dentro do subplot 1. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta, com as suas respectivas cores, e elas estão em linhas constantes, já que não foi definido nenhum outro padrão. Aqui daí tem uma legenda, título, outras características. Depois vai para o subplot 2, que é praticamente a mesma coisa que a gente utilizou o FarkZ, vai ter o plot, só que vai ser no parte da fase. E é o mesmo princípio da parte anterior, né, na magnitude, a configuração. Por fim, na figura 3, vai ser os plots dos espectrogramas de cada uma das bandas passantes. Então, foi dividido em 5 subplots. E está utilizando o espectrograma, observação que eu esqueci de comentar ali em cima, estou usando o Henning. E vai ter o espectrograma de cada uma das bandas. E daí, aqui, ficou uma banda para cada subplot. Nas subfunções finais, nós vamos ter a frequência central, que foi definida como especificação do projeto, e com base nela vamos criar a largura de banda, que é definida logo abaixo. Daí, com base na largura de banda e nas frequências centrais, conseguimos criar um vetor para a frequência de corte, que é o que está aqui. E com base nessa frequência de corte, né, nós vamos garantir que ela fique dentro do range de 0 até fs sobre 2, para não gerar aliasing e assim complicar com o nosso filtro. Daí, com base nisso, a gente vai ter as bandas, né, que é um filtro tipo fill, com o número da ordem do filtro sendo n-1. Aqui seriam as frequências, multiplicada por 2 sobre fs. E daí o que é cada filtro, né? Aqui vai ser um passa-baixas, vai ser 3 passa-faixas, como está na especificação, e por fim um passa-alta em cada uma das bandas. Aí já continuando para as partes finais também, temos a parte de seleção de áudio,
que eu peguei em alguns fóruns e consegui aplicar com base no que foi definido. Temos também a parte do áudio, se ele vai ser mono ou vai ser estéreo, para definição do áudio e aplicação das bandas, filtros e demais. Reset Gains, que é praticamente um botão para resetar os ganhos, que ele vai voltar tudo para o set padrão, no caso 0, né, dB em cada banda. Por fim, um que eu encontrei também em alguns fóruns, que é para salvar o áudio, no caso, a gente definiu aqui, né, o áudio equalizado, que ele está salvando o Y, que é já o áudio com as aplicações da equalização. Então, assim fecha a nossa função. O nosso programa não fica restrito apenas ao áudio que ele vem padrão, também dá para utilizar outros. Para isso foi adicionada a função de seleção de áudio, que dá para ser .wave, .mp3, e daí ele vai fazer a comparação e esse entrar como um novo, né, vetor, tanto para x quanto para fs, e assim ele vai definir novamente esses vetores sendo x e fs para aplicar as funções lá de cima, aplicando os ganhos, tudo certinho. Também tem a parte que estava dando alguns erros em alguns áudios, que era se ele era mono ou estéreo. Para isso, adicionei essa funçãozinha, só para garantir que o áudio vai rodar. Também tem a parte de Reset Gains, que são os ganhos, que é um botão de resetar, que vai voltar os valores de ganhos nas 5 bandas para 0. E por fim, que foi a cereja do bolo, né? O Save Audio, que ele vai pegar o áudio equalizado, o vetor Y que gerou lá no final, e ele vai salvar um arquivo .wave que daí você pode colocar o nome e assim ele vai escrever o arquivo completo pelo tempo dele, né, inicial, e você consegue salvar o que você montou equalizado. Finalizando assim a nossa função. You broke my will, but what a thrill.